Marco Aurélio e o estoicismo. Marco Aurélio Antonino, conhecido como o último dos bons imperadores de Roma, ocupa um lugar singular na história. Não apenas governou um dos maiores impérios que o mundo já viu, como também deixou um legado filosófico que atravessou séculos, um legado que hoje inspira líderes, estudiosos e qualquer pessoa que busca força interior diante da vida. Nascido em 121 d.C., Marco Aurélio cresceu cercado por intelectuais e mestres. Ainda jovem, foi apresentado as ideias do estoicismo, uma filosofia que ensinava disciplina emocional, virtude e foco no que se pode controlar. Essa filosofia não ficou apenas em seus estudos. Ela se tornou alicerce de toda a sua existência. Quem foi Marco Aurélio? Marco Aurélio foi imperador de Roma entre 160 e 180 d.C., diferente de muitos líderes da época. Ele não buscou luxo, glória pessoal ou poder absoluto. Sua vida foi marcada por simplicidade, reflexão e dedicação ao dever. Governou durante tempos difíceis, pestes, guerras, rebeliões, mas permaneceu firme, guiado pelos princípios que aprenderá na filosofia. Ele não se via como um rei por direito divino, mas como um servidor do povo. Em seus diários, escreveu diversas vezes que a função de um líder é agir de acordo com a natureza, o que para ele significava agir com razão, justiça e modéstia. O que ele fazia? Além de governar, Marco Aurélio mantinha uma prática: escrever para si mesmo. Essas anotações pessoais se tornariam a obra que conhecemos hoje como Meditações, um dos maiores textos de filosofia prática já produzidos. Essas reflexões não foram criadas para publicação. Eram conversas íntimas que ele tinha com sua própria mente, principalmente enquanto conduzia o exército em campanhas militares. Nelas, ele buscava conter impulsos, fortalecer a disciplina, lembrar-se da fragilidade humana e reafirmar seu compromisso com o bem. Marco Aurélio também era um administrador disciplinado. Trabalhava longas horas, lia constantemente e revisava documentos oficiais com atenção minuciosa. Seu governo era guiado pela noção estoica de dever e responsabilidade moral. O que Marco Aurélio representa? Marco Aurélio se tornou o símbolo do filósofo rei, uma figura raríssima. Alguém que detinha poder absoluto, mas escolheu governar com sabedoria, autocontrole e humildade. Para o mundo moderno, ele representa o ideal de liderança consciente, aquela que não busca dominar, mas servir. Também representa a força interior necessária para enfrentar o caos sem perder a clareza. Mesmo diante das maiores pressões possíveis, Marco Aurélio continuou fiel aos seus valores. Sua vida prova que a filosofia não é teoria distante, é ferramenta para resistir ao peso da existência. A filosofia de Marco Aurélio. Sua visão de mundo era profundamente estoica. Ele acreditava que a mente é soberana. Nada tem poder sobre nós a não ser aquilo que permitimos internamente. O controle é limitado. Só podemos governar nossas ações e atitudes, nunca os acontecimentos. A virtude é o bem supremo. Ser justo, sábio, moderado e corajoso é mais importante que qualquer conquista externa. A vida é breve. A consciência da mortalidade nos ensina a valorizar o presente e a agir com integridade. Tudo é parte de um todo maior. Ele via o universo como racional, ordenado e interligado, onde cada pessoa deve cumprir seu papel. Marco Aurélio via o próprio coração humano como um campo de batalha. A razão contra as paixões, a sabedoria contra o ego, a disciplina contra a impulsividade. Para ele, ser estoico não era ser frio, era ser livre. Seu maior ensinamento, repetido ao longo de sua obra, é simples e poderoso. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará força. As citações de Marco Aurélio e a essência de sua filosofia. As Meditações de Marco Aurélio são uma das obras mais íntimas já escritas por um líder de Estado. Não foi uma obra planejada para leitores futuros, e talvez por isso carregue tanta força. É a mente de um imperador conversando consigo mesma, tentando se manter virtuosa em meio ao peso do mundo. Suas citações se tornaram faróis filosóficos que atravessaram milênios. Cada frase reflete uma luta interna, uma lembrança, um comando moral. E todas convergem para a mesma essência, o domínio de si mesmo como caminho para a liberdade. A seguir, exploramos algumas de suas principais citações e o que elas revelam sobre sua filosofia. 1. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força.
Essa é talvez a citação mais conhecida de Marco Aurélio porque contém o núcleo de todo o estoicismo. O mundo é imprevisível, a mente, porém, é treinável. Para ele, a verdadeira força não está em controlar circunstâncias, mas em controlar interpretações e reações. Se a mente se mantém estável, nada consegue destruir o homem. 2. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Aqui, Marco Aurélio demonstra sua convicção de que a mente humana é uma ferramenta criadora. Não são os fatos que moldam o bem-estar, mas as histórias que contamos a nós mesmos. Um pensamento disciplinado gera uma vida disciplinada. Uma mente poluída gera um destino confuso. Para ele, cultivar pensamentos bons, racionais e alinhados com a natureza era um dever diário, tão essencial quanto respirar. 3. Quando você se levantar pela manhã, pense no privilégio de estar vivo. Apesar de ser imperador, Marco Aurélio não vivia procurando grandeza. Seu foco estava no simples, no essencial. Ele acreditava que a consciência da mortalidade deveria nos despertar para o valor do presente. Essa frase é uma prática estoica em si. Ao lembrar que a vida é breve, tornamo-nos mais pacientes, mais agradecidos e menos presos a trivialidades. 4. A melhor vingança é ser diferente daqueles que lhe causam mal. Para Marco Aurélio, retribuir injustiça com injustiça era sinal de fraqueza, não de força. O verdadeiro poder está em preservar o caráter mesmo quando provocados. Esse princípio demonstra seu compromisso com a virtude. O comportamento dos outros não deve determinar o nosso. 5. Pare de se preocupar com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Cuide do que você faz. Essa citação revela sua visão sobre foco. Ele acreditava que grande parte do sofrimento humano vem da necessidade de aprovação e comparação. Para ele, a única métrica válida é a própria consciência. A única tarefa relevante é viver de acordo com a razão. A filosofia de Marco Aurélio. Marco Aurélio não apenas estudou o estoicismo, ele o viveu. Sua filosofia pode ser resumida em 4 pilares fundamentais. 1. Autodomínio. Ele acreditava que controlar impulsos, raiva, medo e vaidade era indispensável. Sua vida foi uma demonstração constante de autocontenção e propósito. Ser governante de si mesmo era, para ele, mais difícil e mais nobre do que governar um império. 2. Aceitação da realidade. Marco Aurélio repetia para si mesmo: não reclame da natureza das coisas. Aceitar não significa passividade, mas reconhecer que lutar contra o inevitável gera sofrimento inútil. Ele treinava a mente para adaptar-se, não para resistir cegamente. 3. Virtude como objetivo final. Ele valorizava justiça, coragem, sabedoria e moderação acima de qualquer riqueza, glória ou fama. Para ele, a virtude era a única conquista que dependia inteiramente do indivíduo. Tudo mais, fortuna, saúde, reconhecimento, estava fora do controle humano, portanto, não deveria determinar o valor de ninguém. 4. Serviço ao mundo. Marco Aurélio via o ser humano como parte de um grande organismo universal. Cada pessoa deveria cumprir seu papel com retidão. Ele mesmo se via como um servo da humanidade e não como um rei. Sua grandeza não veio do trono, mas da responsabilidade moral que escolheu assumir. O legado de Marco Aurélio não está apenas em suas conquistas políticas ou militares, mas na forma como escolheu viver. Enquanto muitos líderes da antiguidade deixaram monumentos, estátuas, campanhas gloriosas, Marco Aurélio deixou algo mais raro, um exemplo de caráter. Seu legado se sustenta em 3 dimensões: a humana, a filosófica e a histórica. Cada uma delas revela por que ele continua sendo uma figura tão reverenciada quase 2000 anos depois. 1. O legado humano, a vitória sobre si mesmo. Marco Aurélio enfrentou perdas familiares, doenças, traições, pressão política e guerras ininterruptas. Mesmo assim, manteve uma postura calma, disciplinada e voltada ao bem comum. E isso importa porque demonstra que a verdadeira grandeza não está na ausência de dificuldades, mas na forma como se responde a elas. Sua vida mostra que o controle das emoções, a paciência e a moderação não são sinais de fraqueza. São virtudes que exigem enorme força interior. Ele provou que um ser humano pode ser ao mesmo tempo firme e compassivo, racional e sensível ao sofrimento alheio.
Esse legado humano continua inspirando qualquer pessoa que luta diariamente para manter estabilidade e clareza em meio ao caos. 2. O legado filosófico, as meditações e a arte de viver. Se não tivesse sido imperador, Marco Aurélio ainda seria lembrado devido às Meditações, uma das obras mais importantes já escritas sobre a mente humana. Cada página é um exercício espiritual, uma tentativa de treinar o caráter. Ele não escrevia para impressionar, mas para corrigir a si próprio. E justamente por isso suas palavras são tão poderosas, são honestas, vulneráveis e profundamente humanas. O legado filosófico de Marco Aurélio ensina resistência emocional. Mostra que virtude é prática diária, não teoria. Ensina a viver com serenidade diante do inevitável. Relembra que o sentido da vida está no dever, não na glória. Mostra que a mente é o nosso verdadeiro reino. Pela primeira vez na história, um imperador abriu sua alma. E ao fazer isso, permitiu que gerações futuras aprendessem com seus erros, dúvidas e reflexões. 3. O legado histórico, o ideal do líder sábio. Na história de Roma, Marco Aurélio é lembrado como o último governante da era dos 5 bons imperadores. Seu reinado é frequentemente considerado o ápice moral do Império Romano, mas seu legado histórico vai além. Ele mostrou que poder e virtude podem coexistir. Demonstrou que liderar é servir, não dominar. Provou que sabedoria é mais eficaz do que tirania. Fez da filosofia uma ferramenta de governo, não apenas de estudo. Sua figura se tornou o modelo clássico do rei filósofo imaginado por Platão. E até hoje, estudiosos, empresários, militares, políticos estudam Marco Aurélio para entender como governar a si mesmo antes de governar os outros. Porque seu legado continua vivo. Porque a natureza humana não mudou. Continuamos enfrentando ansiedade, insegurança, medo, raiva, perdas e incertezas. E, assim como Marco Aurélio, buscamos maneiras de manter a mente firme em tempos conturbados. Seu legado permanece porque é universal. Ele fala sobre desafios que qualquer pessoa, em qualquer época, enfrenta. Como manter a calma. Como agir com justiça. Como não se deixar levar pelas emoções. Como ser forte sem ser cruel. Como encontrar propósito no dever diário. Como ser melhor hoje do que ontem. Em um mundo acelerado, barulhento e cheio de distrações, a filosofia de Marco Aurélio oferece algo raro: silêncio interior. O legado na atualidade. Hoje, suas palavras influenciam líderes corporativos, escritores, atletas de alta performance, estudantes em busca de clareza mental, empreendedores que precisam manter foco sob pressão, pessoas comuns que querem viver com mais equilíbrio. O estoicismo, em grande parte, só chegou até nós com força por causa de Marco Aurélio. Ele é a ponte entre a filosofia antiga e a vida moderna. Sua vida e sua obra nos lembram que o poder real não está nas conquistas externas, mas na capacidade de manter-se íntegro, mesmo quando tudo ao redor desmorona. 10 meditações essenciais de Marco Aurélio. Ao longo de suas meditações, Marco Aurélio registrou reflexões que se tornariam pilares do estoicismo prático. A seguir, estão 10 das mais importantes, explicadas em profundidade para revelar sua filosofia e sua visão de vida. 1. A alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Marco Aurélio acreditava que tudo o que pensamos, repetimos e alimentamos se transforma em caráter. Uma mente indisciplinada corrompe a alma. Uma mente bem cultivada produz sabedoria e serenidade. 2. Se está ao seu alcance, por que reclamar? Se não está, por que se irritar? Aqui se revela a lógica estoica do controle. Ele nos lembra que sofrimento inútil nasce de tentar mudar o que não depende de nós. Liberdade, portanto, é foco e aceitação. 3. A perda é apenas mudança. E mudança é uma lei da natureza. Marco Aurélio enfrentou morte de filhos, guerras e epidemias. Ele aprendeu, com dor, que tudo o que existe é transitório. Ao aceitar isso, o coração encontra paz no fluxo natural da vida. 4. Não desperdice sua vida pensando no que os outros pensam de você. Para ele, a opinião alheia era uma distração perigosa. O homem sábio age de acordo com sua consciência, não com aplausos ou críticas. A mente que busca aprovação perde a liberdade. 5. A melhor maneira de se vingar é não se tornar semelhante ao agressor.
Uma lição moral profunda. Não permita que a injustiça transforme seu caráter. A virtude é a verdadeira vitória. 6. A vida de um homem é aquilo que seus pensamentos tornam dela. Tudo começa na mente. Disciplina, clareza, força e propósito. A realidade externa pode ser cruel, mas a interpretação interior é escolha pessoal. 7. Trabalhe sem esperar recompensa. O próprio trabalho virtuoso é a recompensa. Marco Aurélio valorizava o dever acima do reconhecimento. A grandeza, para ele, estava no esforço contínuo, não nos resultados. 8. Você está vivendo como se fosse viver para sempre. Lembre-se da brevidade da vida. Essa meditação é um convite para abandonar a procrastinação moral. Viver com urgência não significa pressa, mas consciência. Significa agir agora, porque o tempo não volta. 9. Hoje, escaparei da ansiedade. Ou melhor, não é a ansiedade que me escapa, sou eu que me afasto dela. Uma lição de autocontrole emocional. A ansiedade não vem dos eventos, mas das interpretações. Ao corrigir a perspectiva, corrigimos a emoção. 10. O que não faz bem à colmeia não faz bem à abelha. Aqui está a sua visão cósmica e comunitária. Nada existe isolado. O bem individual está ligado ao bem do todo. A verdadeira ética nasce da compreensão de que somos parte de algo maior. O legado de Marco Aurélio continua vivo porque ele não escreveu como um rei, mas como um ser humano tentando manter-se íntegro em meio às tempestades da vida. Suas meditações não são textos distantes, são espelhos nos quais reconhecemos nossas próprias dúvidas, ansiedades e desafios. Ao estudarmos suas palavras, aprendemos que força não é rigidez, mas domínio interior. Que disciplina não é punição, mas liberdade. Que virtude não é perfeição, mas intenção diária de ser melhor. Marco Aurélio nos ensina que a vida não exige grandeza exterior, mas grandeza de espírito. Que não controlamos o mundo, mas controlamos a nós mesmos. Que não somos responsáveis pelos acontecimentos, mas por nossas respostas. E que todo ser humano, por mais comum que pareça, pode viver com a dignidade de um imperador quando aprende a governar sua própria mente. O estoicismo não transforma o mundo, transforma o indivíduo. E o indivíduo transformado, cedo ou tarde, transforma tudo ao seu redor. A jornada estoica é simples, mas não fácil. É acordar todos os dias e escolher disciplina em vez de caos, razão em vez de impulso, foco em vez de distração, virtude em vez de vaidade. Se você deseja viver com clareza, propósito e coragem, comece agora, não amanhã. Marco Aurélio repetia isso para si diariamente. O tempo da vida é curto. Use-o com sabedoria. Se este conteúdo falou com você, aprofunde-se ainda mais. Inscreva-se no canal, ative as notificações, continue caminhando comigo nessa jornada de autodomínio, disciplina emocional e sabedoria estoica. Aqui, você vai aprender a governar sua mente como um imperador governa um império. Vai aprender a ser forte sem ser duro, calmo sem ser fraco e sábio mesmo vivendo em tempos agitados. Siga, curta, compartilhe e continue evoluindo. Seu caminho para a força interior começa agora.